Oiê, Clau Tanaka com vocês. Vamos falar hoje sobre o tal do soltar da lei da atração? Que a gente tanto fala, que a gente tanto escuta, mas que nem sempre a gente entende direito. Eu, pelo menos, levei muito, mas muito tempo para entender o que aquilo significava. Primeiro passo dessa história toda do soltar, por que você tem que pedir uma coisa e depois você tem que soltar? O que é esse soltar? Soltar é quando a gente realmente pratica a fé. É quando a gente realmente acredita, confia em Deus. Quando os Abraham Hicks, eles explicam pra gente que todo desejo nosso, ele é atendido. Tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe. Tanto que é uma coisa bíblica, né? A gente ouve que pedir e dar-se-vos-á. Ou seja, se você pede, você recebe. Isso é lei. Isso é a palavra de Deus em ação na nossa vida. Mas por que a gente pede e não acontecem as coisas? Porque aí tem um passo que está relacionado a esse negócio da fé, da confiança em Deus. O quanto a gente acredita mesmo que entregou para ele um pedido e que ele vai resolver, que ele vai fazer e que nós não temos que fazer nada. Eu sou rainha de não acreditar, tá? Eu sou rainha de querer dar um jeitinho, de dar uma forcinha para Deus. Mas quem disse que Deus está me pedindo uma forcinha? Quem disse que Deus está falando, ai filha, faz alguma coisa aí por mim, pelo amor de Deus? Não, ele não pede. Ele não está me pedindo nada, a não ser uma coisa: confiança. Confie em mim. É como se você entregasse uma missão para um amigo seu e você ficasse o tempo inteiro, viu? Mas você tá fazendo? Viu? Mas e aí? Ah, viu? Quer uma ajuda? Viu? É uma coisa que foge desse lugar de entrega. Descansa em Deus. Olha como é profundo você descansar em Deus. Significa o seguinte: eu não tenho mais essa preocupação, Deus está agindo na minha vida e está tudo certo. Lá atrás, eu praticava isso meio que sem saber. Como assim, Cláudia, que você praticava sem saber? Eu simplesmente chegava. Vou contar um caso para vocês. Eu estava trabalhando numa empresa que eu não estava mais feliz. Chegou um dia que eu falei, ai, Senhor, eu quero uma coisa nova para fazer. Eu quero um trabalho que seja mais motivador, que seja mais legal, porque eu não estou mais me acertando, o dono da empresa já não está mais batendo as ideias comigo, eu não estou feliz e eu sei que eu não estou fazendo eles felizes. Mas é óbvio, eu preciso pagar minhas contas. Então, Senhor, me arruma alguma coisa. Ok. Aí, nesse momento, eu soltei. Eu pedi o que eu queria e eu não pensei mais nisso. Eu continuei trabalhando, fazendo o meu melhor, mesmo não gostando daquilo que eu estava fazendo, eu entregava o meu melhor naquele lugar. Tanto que eu continuei amiga deles eternamente. Mas aí, num determinado momento, eu estava trabalhando e eu recebi uma intuição. Essa intuição dizia assim: manda o seu currículo para as agências da sua cidade. E eu trabalhava numa cidade vizinha, então eu ficava viajando todos os dias. Falei, ok. Preparei meu currículo e mandei. Quando eu mandei, eu não fiquei pensando. Você concorda? Você dispara um currículo, você sabe que vai levar um tempo para que as pessoas vejam, etc. Eu não pensei, eu só disparei. 30 minutos depois que eu mandei esse currículo, eu recebo um retorno de uma pessoa que leu e falou, viu, eu recebi seu currículo, eu gostaria de saber se você poderia participar de um processo seletivo que a nossa agência está cuidando. Gente, foi mágico, foi mágico. Eu falei sim, acertei com a pessoa e fui para esse lugar para fazer as entrevistas. Passei por uma série de testes e tudo mais. E ela falou, tá ok, eu vou levar tudo isso, se você passar nessa fase, para a empresa. Tudo bem? E aí você vai participar de um outro processo. Falei, sem problema. Voltei para o trabalho e não pensei mais nisso. Falei, ok, se for para ser, será. Naquela época eu vivia muito mais a minha essência, muito mais quem eu sou aqui dentro, sabe? E aí
continuei tocando minha vida, indo trabalhar e tudo. De repente, chega uma resposta dessa empresa. E isso não foi nem muito tempo. Tipo, dentro de uma semana no máximo, ela me deu um retorno. Ela falou, olha, eles querem te conhecer. Podemos agendar? Falei, claro. Aí ela agendou. Eu fui. E por incrível que pareça, essa empresa era uma empresa que 3 anos antes eu passava na porta, eu não sabia o que essa empresa fazia, e eu olhei e falei, eu vou trabalhar nessa empresa. E quando eu entrei, foi assim uma sensação mágica, sabe? De, nossa, eu entrei nessa, tô aqui dentro. Eu nem sei se eu vou ser contratada, mas eu estava tão feliz porque eu estava ali dentro e eles tinham me chamado. E eu participei de um processo seletivo bem rigoroso da agência. Quando eu cheguei lá, era mais para um bate-papo mesmo. Conversei com o diretor comercial, que era para a área dele, era para a abertura das exportações dessa empresa. E ele disse assim, ok, quando você começa? Eu falei, quando eu começo? Não, tá tudo certo. Ele falou, seu salário é mais do que eu gostaria de pagar. Falei, um adendo, é menos do que eu gostaria de receber. Porque eu estava indo pelo mesmo salário. Era 0 a 0. Não, era 0 a menos 1. Porque numa empresa eu tinha benefícios, na outra eu não tinha nada. Mas eu peguei e falei, eu quero tanto sair, tá abrindo essa oportunidade, eu vou. Essa é a hora efetiva da fé. Aonde você realmente vai ter que confiar que Deus te colocou aquilo naquele caminho por algum motivo. E você fala, se eu pedir, ele me concedeu, eu tenho que acreditar nesse passo que ele está dando, que ele está me dizendo. E eu fui para essa empresa, praticamente para ganhar um pouco menos, né? Porque sem os benefícios. E eu comecei a trabalhar, galgando espaço. 4 meses depois que eu entrei, eu consegui fazer as primeiras exportações, porque eles não tinham nada, então demorou um tempo, nem cliente eles tinham fora do Brasil, eu tive que ir atrás do cliente. Eu sei que, magicamente, que esse é o nome que a gente dá para as coisas sobrenaturais que nos acontecem, eu comecei a ganhar mais, porque eles começaram a me dar os aumentos conforme eu ia produzindo. Quando eu aceitei esse trabalho, eu não fazia ideia se isso ia acontecer ou não, mas eu confiei, eu acreditei que Deus estava no comando disso. Esse é o grande lance que nós temos que pensar agora sobre quando você pede alguma coisa, você confia de verdade? Você acredita de verdade e você segue a sua intuição? Porque quando a gente pede alguma coisa, não cabe esforço nenhum da nossa parte. Nós fomos lá e encomendamos o que a gente queria e a gente para. Quando você estiver distraído, fazendo alguma outra coisa, vai chegar uma ideia, vai chegar uma pessoa, vai acontecer algo com você que vai te direcionar para algum caminho. E por vezes, esse algo pode ser algo completamente fora. Algo que você não imagina que deva fazer. Você fala, nossa, mas eu, sei lá, senti que eu devia ligar para fulano, mas eu vou ligar para falar o quê? Faça, só confia. Quando você fizer isso, as outras portas vão se abrindo. Aí Deus começa a cuidar da parte dele, que não é nossa, que não nos pertence. Você não tem que controlar o processo, que isso é a coisa que a gente mais quer fazer, controlar o processo. E quando a gente pede, e a gente está nesse espaço da lei da atração, de atrair as coisas que a gente deseja, a coisa mais importante que a gente precisa fazer é continuar nos sentindo bem, vibrando no positivo e deixando Deus agir. Age na minha vida, tô entregue. E as coisas vão acontecendo. Então, o que eu quero falar para vocês é que isso foi uma das coisas que aconteceu mágica, e essa empresa, depois de alguns anos, eu fiquei mais de 10 anos nessa empresa, eu me tornei a principal executiva dela. Mas ninguém que eu era se tornou a principal executiva, a que construiu, a que fez crescer. Vocês entenderam? Que todo o resto veio em cima de uma ação inspirada e de um pedido onde eu confiei em Deus. A segunda coisa que eu vou te contar, que aconteceu comigo,
foi no momento onde eu tinha ficado muito desanimada com o namoro que eu estava tendo e estava sofrendo com aquele namoro, a gente tinha terminado e eu queria viajar, eu queria sumir no mundo. E começou uma época de muita chuva, mas muita chuva. Então não dava para ir para lugar nenhum quase. Aí eu falei: "Não, eu acho que eu vou para Minas". Só que estava caindo estrada, caindo barreira, não dava para ir. Era perigoso, era imprudente da minha parte. E aí eu falei: "Tá, o que que eu faço da vida?" Angustiada daquele jeito, eu abri a Bíblia. Na hora que eu abri a Bíblia, Deus dizia para mim: "Procura uma casa para você". Eu estava morando de favor com as minhas tias, era uma coisa louca. "Procura uma casa para você. Procura uma casa para você". Eu falava: "Mas como eu vou procurar uma casa, sendo que eu não tenho condição de me sustentar?" Eu tinha um dinheirinho guardado que daria para eu viajar, mas não dava para sustentar uma casa, né? Eu, minha filha, não dava. Mas eu falava assim: "Senhor, é isso mesmo? Por que que o Senhor está me pondo essa vontade dentro de mim?" Aí eu abri de novo. E eu entendia isso. Sabe aquela coisa que tá escrito uma coisa e você tá entendendo outra? Era isso. Que eu falo que a Bíblia, para mim, ela me serve como um oráculo. Na hora que eu tô precisando de uma resposta, eu abro, Deus fala. E aí tá tudo certo. Se eu abro e Deus não fala, ele não quer falar comigo naquela hora. Talvez seja a hora de eu ficar em silêncio, de eu ficar quieta e esperar que a prova tá passando. E naquela hora ele falou isso e eu falei: "Tá bom, não consigo viajar, eu vou ligar para umas imobiliárias". Entrei em contato com algumas imobiliárias e essas imobiliárias, e eu tava de férias, né? Por isso que eu ia viajar. Aí as imobiliárias pegaram e eu falei: "Eu quero um apartamento, assim, assim, assim", e descrevi. Aí uma delas me falou: "Ah, a gente tem alguns, pega a chave". Comecei a visitar milhares de lugares. Eu olhava e não era, eu olhava e não era. Nenhum cabia no meu bolso, tá? Mas eu olhava e não era. Falei: "Tá bom, não é aqui que eu devo ficar". De repente, eu estava lá na imobiliária com a moça e aí ela pegou e passou uma foto de um apartamento. Eu falei: "E esse?" Ela falou: "Ah, não, esse ainda não está disponível. Ele vai entrar pra gente, mas daqui a alguns meses. Mas ele ainda não está disponível". Eu falei: "Mas é esse que eu quero". Ela falou: "Eu não te falei o preço". Eu falei: "Quanto que vai estar?" Ela falou: "Ah, tá tanto agora, talvez o cara peça isso, tal, tal, tal". Eu falei: "Será que a gente negociando chegaria?" Ela falou: "Então, mas isso vai ser depois". Eu falei: "É esse que eu quero". Eu sentia que era aquele lugar. Eu falei: "Pode pôr meu nome na frente? Mesmo que leve alguns meses, não tem problema". Ela falou: "Tá bom". Esses meses foram importantes para mim, porque eu precisava juntar um pouco mais de dinheiro para fazer uma mudança. Ok. Quando o apartamento desocupou, ela falou: "Ó, aqui tá a chave". Eu não precisava olhar. Eu fui, mas eu não precisava olhar, eu tinha certeza que era ali. Quando eu entrei, eu falei: "É esse o lugar que eu quero". Fiz a proposta, mandei, passou tudo, eu entrei no apartamento. E eu fiquei nesse apartamento e eu fui muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Faltava R$ 300 todos os meses para eu poder conseguir pagar minhas contas. E aí eu tinha feito um cálculo, porque eu tinha um financiamento de um carro, agora eu ia ter um apartamento, um aluguel, mais as despesas, comida, essas coisas todas. Eu falei: "Ó, o que pode acontecer é eu ter que vender o carro, porque aí eu sumo com essa prestação, e aí vai fechar mais ou menos as contas". Então eu já tinha feito um planejamento. E eu falei isso para minha chefe na época. Falei: "Olha, eu tô indo para um apartamento, assim, 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 mas vou sem nada, sem imóvel, sem isso e sem aquilo". E ela foi, assim, muito generosa. Ela era uma pessoa extremamente difícil, mas ela foi muito generosa. Porque nessa época ela falou: "Eu vou te dar um fogão". Falei: "Nossa, vou ganhar um fogão". E umas amigas minhas me deram sofá, me deram micro-ondas. Uma outra amiga minha me emprestou uma geladeira. Então, assim, as pessoas. Aconteceu. Simplesmente as coisas aconteceram. Eu me pus em movimento quando eu vi que Deus falou isso, mas dentro do meu coração eu queria alguma mudança. Eu pedia alguma mudança. A minha angústia era meio que vou fugir para uma viagem. E Deus me mostrou que não, era um plano maior do que o que eu estava fazendo. E eu confiei em Deus. E eu deixei na mão dele, eu soltei na mão dele.
Eu sei que o final dessa história, quando eu entrei no apartamento e tudo mais, a minha chefe me chamou e falou: nós vamos te dar um aumento no valor de tanto, que era exatamente o valor que eu precisava para fechar as minhas contas. Se eu te falar que durante todos os anos que eu vivi lá, com salário baixo, sustentando a minha filha e tudo mais, eu nunca deixei atrasar uma conta minha. Simplesmente foi Deus, não fui eu. É essa certeza que eu te dou. Se você soltar o controle remoto e deixar ele usar o controle remoto para controlar a tua vida, as coisas vão fluir de uma maneira muito fácil. Esse é o grande lance do soltar. Mas você tem que soltar com a mão aberta para receber. Você só não vai receber se você tiver uma crença de merecimento muito forte. Eu, durante algumas fases da minha vida, eu acreditava que eu não merecia algumas coisas. E essa crença me impedia de receber. Então eu pedia, eu fazia tudo certo, eu soltava, só que eu não acreditava que eu merecia. Ou seja, o meu controlador falava: você tem que fazer esforço, você tem que fazer alguma coisa. E esse controlador, eu estou pensando nele agora, eu tenho essa parada para pensar nele. Esse controlador, ele me persegue até hoje, sabe? Ele, durante muito tempo, ele ainda me persegue. É um exercício que eu tenho que fazer diário de falar: não, eu não tenho que controlar tudo. Não, tá na mão de quem pode muito mais do que eu. E realmente, a hora que eu solto, a coisa acontece. Tem o caso também da minha casa, dessa que eu tô morando agora. Que quando eu queria muito sair do aluguel porque eu estava com uma gata que entrava no cio e que gritava e que eu não podia ficar porque aquele apartamento não aceitava animais e eu não queria mais ir para um lugar que pudesse me expulsar, sabe? Se eu tivesse meus animais e tudo. E eu falei: Deus, eu queria tanto uma coisa que eu não precisasse viver essa angústia. E aí ele me apontou para eu comprar uma casa. Eu falei: não, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir comprar. Eu procuro uma casa. E como eu, naquela época, era muito mais fonte do que até hoje eu sou, hoje eu ainda tenho mais encalacrações que eu trato, mas naquela época eu fluía. Falei: tá bom, vou olhar. Olhei, olhei, olhei. Quando eu encontrei essa casa, ela não era uma casa dos sonhos. Era uma casa muito simplesinha, não tinha um monte de coisas que eu fiz nela depois, que ela passou por várias reformas. E quando eu pensava nessa casa, eu me via lavando o quintal dela. Eu me via limpando a parte interna da casa. Porque na época eu não tinha nem empregada nem nada, não tinha como. E eu falei: meu Deus, que coisa louca. Aí eu falei com a corretora, eu vou fazer uma proposta. Aí ela fez, tal, mandou a proposta, ela falou: ó, tá bom, a gente consegue fazer um acordo, um contrato de compromisso de compra e venda, só que vai precisar esperar um pouco para regularizar algumas coisas da casa para sair a documentação. Tudo bem? Falei: tudo bem. Levou mais de 6 meses para sair essa documentação. E eu comprei numa época onde os imóveis estavam valorizando muito rápido, mas muito rápido mesmo. Então, quando eu fechei o negócio, travou o valor. Então, o valor ficou de um tamanho que, naquele momento, eu não tinha ainda toda a entrada. Mas como passou 6 meses, entrou o meu 13º, entrou uma premiação e fechou o valor. Aí, quando a Caixa liberou tudo e falou: ó, dá para assinar agora o contrato, eu tinha exatamente o valor da entrada, contando fundo de garantia e tudo mais. É isso que eu falo de soltar. Quando você quer uma coisa, você pede aquilo que realmente está ali dentro do seu coração. Você confia em Deus. Solta. Só haja quando a ação inspirada chegar. Quando essa coisa que você fala: mas de onde veio isso? Quando isso chegar, só age, só faz o que tem que fazer. E depois você espera de bracinhos abertos para receber. Se você está com essa dificuldadezinha dos bracinhos abertos para receber, eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Eu já ajudei
muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, a resolver isso com sessão de crenças. A gente vai lá, faz uma sessão, é uma sessão de 1h30 mais ou menos, onde a gente vai escavar, descobrir o que é isso que está te paralisando, o que é isso que está te impedindo de alcançar e de conseguir aquilo que você deseja. Porque quando Deus mandou a gente aqui para o planeta, Ele mandou a gente falando, sois deuses, vocês vão fazer tudo que Jesus faz. Tanto que Jesus falava mesmo para a gente, que a gente é homens de pouca fé, porque a gente poderia fazer tudo. Dizer para uma montanha, se atira no mar e ela ia, mas a gente não acredita. Então, quando a gente precisa ultrapassar esse limite, não consegue sozinho, para isso tem pessoas como eu, que conseguem fazer um trabalho através da PNL para escavar e colocar uma crença que fortaleça, que te ajude a chegar nesse lugar. E as crenças, elas não estão nesse nível. Você não consegue pensar na crença. Ela é uma coisa que você sente. Ela simplesmente te paralisa porque você sente e você não consegue ultrapassar essa barreira. Se fizer sentido isso para vocês, me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo em algum lugar, para que vocês possam me conhecer, conhecer um pouco mais do meu trabalho. E se fizer sentido para vocês, me chamar que aí a gente pode agendar uma sessão. É isso que eu tenho para vocês. Se o vídeo foi legal, que se fez sentido para vocês, se ajudou de alguma forma vocês a superarem e entenderem um pouco o que é esse soltar que tanto se fala na lei da atração, curte e compartilha, porque é muito importante. É uma forma de eu fazer meu canal crescer aqui, é uma forma de vocês retribuírem de alguma maneira essa minha dedicação de fazer conteúdo para vocês, e é onde a gente faz o fluxo do dar e receber acontecer, tá bom? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a ser inscrito, porque eu sempre ponho algum conteúdo que pode gerar uma grande transformação na sua vida. Às vezes é aquela coisinha, sabe, a cerejinha no bolo que falta para você realmente chegar e arrebentar, que é isso que eu desejo para vocês. Até uma próxima, gente!